Então, vamos buscando a nossa concentração, vamos respirando profundamente, agradecendo a Deus pela bênção de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de Evangelho nessa casa, pedindo que os espíritos amigos possam nos assistir, nos amparar, nos intuir, e que possamos receber as mais ricas bênçãos do céu, o amparo conforme a nossa necessidade, o alívio para as nossas dores físicas e espirituais. Que possamos aproveitar ao máximo esse evangelho de hoje, gravá-lo em nossos corações e seguir adiante com a nossa fé ampliada, renovada, buscando ser pessoas melhores a cada dia. Com a oração da Ave Maria, iniciamos então o Evangelho de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. A gente fica muito feliz e agradecido pela oportunidade de estar hoje de novo ouvindo o Evangelho, a Lu lá em Xanxerê, fazendo o Evangelho para nós, né? A tecnologia, a pandemia nos trouxe algumas restrições, mas também nos ampliou as amizades, as possibilidades, né, Lu? Com certeza. E hoje que bom que podemos estar aqui para mais um Evangelho. Então, tu fique bem à vontade para iniciar, tá bom? Que você seja bem intuita. Obrigada. Boa noite a todos. Pessoal lindo aí de Catanduvas. Estou vendo que tem até uma gente miúda aí junto. Que delícia. Tá florido hoje. Sim, olha só. Eles são nossos alunos da evangelização. Pense que coisa boa. Oi. Tia Lu ama as crianças também. Pessoal, então vou fazer uma conversa bem assim, não vou tomar muito, mas que seja uma conversa que a gente tire alguma coisa para nós, né? Uma reflexão que a gente possa levar para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas condutas. Eu vou ler um texto desse livro aqui, ó. É um livrinho, O Pão Nosso, ele é ditado por Chico Xavier para Emmanuel, e ele traz, assim, vários textos a partir de uma frase, isso, eu gosto de ver você, se puder deixar aberta a câmera, eu gosto de ver o pessoal, senão parece que eu estou falando sozinha, se não se importam. A partir de uma frase, de uma passagem de Jesus, o Emmanuel vai interpretando aquilo e contextualizando para a nossa existência, né, para a nossa vida atual, tá? Então, o texto de hoje é o capítulo 113, cujo título é Tua Fé. A frase é a seguinte, eu vou ler o texto todo e depois nós vamos devagarinho, assim, parágrafo por parágrafo, tentando refletir, interpretar, tá? A frase é assim, ó, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa frase está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 48. Então, Emmanuel discorre sobre ela, assim, é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-la na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém,
de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento. Quais isoladores em eletricidade, passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti, contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Esse tema, a fé, é algo assim que eu achei fantástico cair isso para a gente discutir. Quem pode viver sem ter fé, sem acreditar em algo? Todos nós que aqui estamos temos fé, né? Se nós estamos estudando o Evangelho e participando de tudo isso, eu já pressuponho que temos fé. Então, vamos indo por parte aqui. Essa frase que o Emmanuel fala é de uma passagem na época de Jesus em Jerusalém. Lembram que tinha uma vez, nas vielas de Jerusalém, as pessoas se acumulavam, se empurravam para chegar mais próximo de Jesus e dos discípulos. E tem uma passagem na qual uma mulher enferma, ela tinha algum acometimento que fazia com que ela vivesse com hemorragia, sempre sangrando, sempre sangrando. E ela tentou se aproximar de Jesus e pensava consigo mesmo que eu toque só nas vestes dele, eu vou conseguir me curar. No meio daquela multidão, Jesus parou e sentiu que alguém tentou tocar nele. Na verdade, ele sentiu a energia. A gente sempre fala no Espiritismo da força do nosso pensamento, né? E, portanto, da nossa fé, que já é bem explicada cientificamente através da física quântica. A gente sabe que isso é verdadeiro. A questão das afinidades, né? É uma lei, sabendo que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, então ele é baseado na ciência, ele se ancora na ciência, ele nunca contradiz a ciência. E a ciência explica essa lei de afinidades, de atração. Existia uma frase comum que dizia, os opostos se atraem, mas não é exatamente isso. A gente atrai para a gente espíritos da mesma natureza que a gente pela afinidade, né? Por isso orar e vigiar, que Jesus sempre fala, ensinou, até para isso, que através da prece, que nós nos cerquemos de bons espíritos, que inclusive possam nos ajudar. Então, Jesus, nessa passagem, ele sente a energia dessa mulher e ele pergunta para os discípulos, quem me tocou? E aí um dos discípulos responde, mestre, várias pessoas, todos aqui estão tentando, mas ele percebe algo de diferente, a energia diferente, o poder da fé desta mulher, que de fato acreditava na possibilidade da sua cura, como de fato, aí ela responde, fui eu, mestre, e ele a toca, e de fato ela consegue obter a cura, né? Então é a partir desta frase que Emmanuel começa a descrever. Então ele fala assim no primeiro parágrafo, é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Em várias passagens nas quais Jesus consegue curar, levantar Lázaro, fazer o cego enxergar, curar essa hemorragia
dessa mulher, ele sempre fala isso, que foi a fé da pessoa que a curou, né? Aí ele continua dizendo assim: diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores do desenvolvimento e iluminação da vida. E isso, pessoal, também já é estudado hoje. Por exemplo, a força que tem, alguns médicos espíritas estudam isso. A diferença daquelas pessoas que têm enfermidades graves, aquelas que se entregam e aquelas que têm perseverança, que querem lutar pela vida, o quanto isso pode ser benéfico e terapêutico. Então, já é bem estudado. Aí ele continua assim: o navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra. Então, ele tá fazendo uma analogia a um navegante, alguém que está num barco e aí está indo de acordo à mercê das forças. Não tem, vai conforme as forças sobre as quais equilibra. Então, ele não sabe aonde, em que porto, ele fala aqui, não sabe em qual porto ele vai chegar, vai atracar, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. Então, a pessoa que não tem fé, que não acredita em nada, ela não espera por nada. Mas quem tem fé, quem acredita, sabe aonde quer chegar. Obviamente que não é simplesmente a espera, mas a luta, a busca pelos propósitos confiante. E a gente também tem que pensar que, acreditando na justiça divina, nós falamos que a doutrina, ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. E ela é baseada nessa pluralidade de existências mediante as reencarnações. Então, há uma justiça divina e a gente vive, de fato, aquilo que a gente merece. Então, quando a gente se a gente pensasse que a vida fosse só essa, nascer e morrer e acabar, que justiça haveria em crianças que nascem com doenças gravíssimas? Que justiça há naquelas pessoas que nascem paupérrimas e naquelas que nascem com boas condições de vida? Que justiça há se há pessoas que nascem em famílias bem organizadas, bem amorosas, e outras nem tantos. Então, o Espiritismo faz com que a gente entenda que aquilo que nós vivenciamos hoje em dia é fruto das nossas escolhas, desta encarnação e de outrora. É fruto dos nossos atos, dos nossos erros, que nós temos que, mediante a família em que reencarnamos, a condição física que temos, as nossas capacidades, que nós temos que resgatar, vivenciando, né? Então, isso faz com que a gente tenha fé, que se a gente confiando em Deus, que é o que nós precisamos, que existe uma justiça divina, nós temos fé e a crença de que tudo isso, mesmo as dificuldades, vão nos propiciar crescimento, esse resgate, esse passo à frente na nossa evolução intelectual e moral. Então, ele continua assim: o enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. É aquilo que eu mencionava anteriormente, que já é bem comprovado. Se a gente coloca na cabeça que não vai conseguir algo, que não vai dar certo um tratamento, isso ajuda muito a, de fato, não dar certo. E não adianta nem fazer o tratamento. Aí ele continua assim: o homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma.
Quem de nós não convive com pessoas negativas? E não só em questões de doença, às vezes no próprio trabalho, no grupo ou no quem é acadêmico, quem estuda, às vezes a gente quer tentar alguma coisa nova, fazer um projeto novo, não tem às vezes um irmão que é sempre negativo, sempre acha que não vai dar certo, sempre pensa mais nos empecilhos, e tem gente que também na própria vida, às vezes fica muito amargurado. Não, nós temos que perseverar, ter fé, até porque se a gente pensar, hoje em dia, quantos de nós aqui reunidos não estamos passando por dificuldades? É da vida, é natural. Nós, próprio Chico já dizia, nós não vivemos num bar de rosas, são altos e baixos. Se nós olharmos para trás, particularmente, cada um de nós, fazendo uma pequena reflexão, quantas dificuldades já passamos, não é verdade? Há anos atrás, durante toda a nossa vida e nós não vamos superando, então, aquelas que estamos passando agora, certamente também iremos superar. E com a fé e o concurso dos bons espíritos, isso vai sendo mais fácil de ser atingido. Ele segue assim, ó. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores de eletricidade. Essas pessoas negativas, esses espíritos, irmãos negativos, que eu comentei com vocês, vejam bem que eles colocam assim, ó, não adianta reclamar a felicidade, a gente também precisa fazer por onde. E aí ficam numa zona de amortecimento, porque se a pessoa não se ajuda, não é o centro espírita, não é até aqui ele fala aqui em isoladores de eletricidade. Eu mencionei antes a questão da energia. Quando nós recebemos um passe, o que é? É energia. A casa espírita já está preparada para essa nossa sessão de hoje, esse nossa reflexão. Então, os espíritos já estão aí atuando sobre vocês. É por isso que é importante, como a Priscila mencionou na nossa prece, que a gente mantenha a calma, a respiração, se entregue nesse momento que a gente está aí, porque daí a gente consegue, de fato, receber essa vibração, essa energia tão salutar. Porque senão, se a gente começa a achar que tudo vai dar errado, que não consegue, a gente fica um isolador de eletricidade. É energia que passa e tem que fluir através de nós. E não somente no momento do passe. Quando Jesus nos ensina o orai e vigiai, é sempre, a gente não precisa ir é ótimo quando nós nos reunimos em nome de Jesus, é muito bom, é muito preponderante a presença dos bons espíritos nos auxiliando, mas o estado de prece, de oração, de vigilância, ele deve ser constante. A gente está indo no acorda, agradece. A gente está indo no carro para o trabalho, agradece, saímos de casa, faz um Pai Nosso, faz uma Ave Maria. A gente está atraindo para nós espíritos bons, e repelindo espíritos ruins. Lembrando que entre nós, existem espíritos de toda sorte, tanto bons quanto ruins. Então, essa vigilância, essa prece, nos ajuda a atrair. E dessa forma, a gente não é isolador da eletricidade, que nem menciona Emmanuel aqui. Nós somos aí condutores. E não somente recebemos, como também nós transmitimos. Aqui eles dizem assim, ó, esses que estão, os que ficam só falando coisas ruins, eles transformam-se perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade, passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Então, gente,
muitas situações, eu não sei se é o caso de vocês, mas muitas vezes a gente procura um apoio espiritual, não somente na casa espírita, mas qualquer um, quando a gente tem um problema. A casa espírita não dá a solução pontual para aquele problema, mas ela estimula uma reforma íntima baseado nos ensinamentos de Jesus e nos ajuda também com os passes, com a energização, mas também nós precisamos fazer a nossa parte para que nós não fiquemos insensíveis a isso tudo, como menciona Emmanuel. E no último parágrafo, ele diz assim: nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Para finalizar, ele faz esse chamamento aqui, muito claro, muito objetivo. Não te isoles nas posições negativas. Claro, gente, enquanto nós estamos assim reunidos com esse propósito de melhora, de pensar só coisa boa, de ajudar, de auxiliar, é muito mais fácil. O grande desafio é no nosso cotidiano, quando nós convivemos com pessoas de toda sorte, com situações difíceis, e aí sim, que nós temos que vigiar para não cair e também nos deixarmos influenciar por essas pessoas negativas e auxiliar esses irmãos também. Aí ele continua dizendo assim: Jesus pode tudo, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas. Então, nós temos uma parte que compete a nós, nessas mudanças, nessas reformas íntimas que nós temos que empreender no sentido da nossa melhoria, do nosso progresso, no sentido de resolver os nossos problemas, tanto no trabalho, em família, pessoais. Nós temos que nos empenhar com isso, nós temos que, a partir do autoconhecimento, identificar nossas falhas, onde é que nós podemos melhorar e tentar praticar isso durante aquelas... eu sou uma pessoa muito impulsiva. Aí faço aquela avaliação diária, né? Meu Deus, como foi meu dia? Eu me dou conta que eu falei para um colega uma frase mais seca, que não ajudou em nada, só cria desarmonia. É aí que eu devo melhorar? Então tá, na próxima eu vou tentar ficar quieto. Porque às vezes a gente tem que ter muito mais coragem para não reagir a uma grosseria, uma estupidez, do que para reagir, né? E reagir é diferente do que agir. Reagir é uma resposta impensável, que nem um animal, que não usa o córtex cerebral. Quando a gente reage por impulso, na hora, a gente não parou para pensar. E podem ver, se a gente para e não reage naquele momento, espera baixar a poeira, como a gente diz, no outro dia ou horas depois a gente já não fala a mesma coisa. Ou seja, essa fala seria de cabeça quente. E uma vez a palavra proferida, muitas vezes ofende, e a ofensa é mais difícil da gente consertar. Então, às vezes é importante que a gente saiba também utilizar o silêncio, né? E agir ao invés de reagir. Então, a gente não adianta só o mestre, só os companheiros, os amigos, os bons espíritos, benfeitores, a gente precisa muito se empenhar nessas nossas mudanças. E ele continua assim: sem o concurso da tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então, essa elevação depende da gente, do nosso esforço. Eu acho que era isso, que eu não quis atrasar muito, a gente já começou um pouquinho mais tarde, mas para não ficar enfadonho e ficar proveitoso, eu espero que eu tenha contribuído com vocês, né? E para que a gente mantenha a fé, então, mesmo diante das vicissitudes, das dificuldades, que a gente mantenha a nossa fé, a nossa confiança
no bem, no amor, que às vezes parece que está tudo confuso, que está tudo que é mas o amor sempre vence, né? E o mestre está sempre com a gente tem que acreditar. Às vezes são coisas que a gente tem que passar, são momentos difíceis, mas nós não podemos perder a fé e a esperança. Esperança na nossa cura física, dos males do corpo e dos nossos males da alma, das nossas dificuldades. Todos somos espíritos imperfeitos a caminho da perfeição, do nosso progresso. Eu mesma faço a prece, Priscila. Posso fazer? Então tá bom. Agradecemos a Ti, Pai, de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, Maria Santíssima, aos bons espíritos, nossos anjos da guarda que nos auxiliam sempre, aos espíritos benfeitores desta casa espírita, nossa gratidão, nossa humilde gratidão por aqui estarmos reunidos. Muito obrigada pela saúde física que nos faz levantar todo dia para o trabalho. Muito obrigada pela inteligência, pela capacidade de entender os ensinamentos do Mestre. Que nós sejamos dignos de toda a tua bondade, Pai. E que nós possamos, aonde quer que nós estivermos, levar o teu amor, a tua fé, a tua esperança, que nós possamos pautar as nossas existências a partir dos teus ensinamentos, a cada passo que dermos, a cada palavra que proferirmos, a cada olhar, a cada gesto, a cada sorriso. Que esteja sempre conosco e que façamos sempre a tua vontade, especialmente em detrimento da nossa, em favor da caridade, do amor ao próximo e da melhoria do nosso planeta. Que assim seja. Que assim seja. Lu, que bom te ouvir, foi ótimo.